contar o mito no mesmo escrito, ele diz que é necessário realizar uma tradução do figurativo ao conceitual, passar do mito para a linguagem conceitual. E aqui eu vou ler para vocês o mito, a parte principal do mito, que ele cita em 3 obras. Eu vou ler a tradução que eu fiz da segunda obra, mas na verdade isso está num texto chamado Imortalidade e Condição e Existência Atual. Para mim, um texto genial. É a primeira vez que ele conta assim. O texto diz assim: no princípio, por uma escolha desconhecida, o fundo divino do ser decidiu entregar-se à aventura e à infinita diversidade do devir, e o fez totalmente. Ao integrar-se na aventura do espaço e do tempo, a divindade não reteve nada dela mesma. Não permaneceu nenhuma parte inacessível e imune dela para dirigir, corrigir e finalmente garantir a partir de fora a sinuosa formação de seu destino no mundo do criado. O Espírito do nosso tempo defende esta imanência incondicional. Ele está corroborando, peraí. Esse meu mito tem a ver com o tempo que é o nosso. Seu valor ou desespero, parte que eu já li, em todo caso, sua radical sinceridade o obrigam a levar a sério nosso ser no mundo, quer dizer, a entender o mundo como abandonado a si mesmo, suas leis como fechadas a qualquer intromissão e o rigor de nossa pertença a ela como não atenuado por providências não engano. Isto mesmo afirma nosso mito do ser no mundo de Deus, mas não no sentido de uma imanência panteísta, porque se Deus e o mundo são simplesmente idênticos, o mundo representa em todo momento, em qualquer estado, sua plenitude, e Deus não pode nem deve ganhar algo. Se existe panteísmo, todo o movimento do devir do mundo assinala a perfeição de Deus, mas não é isso. Quer dizer que Deus agora tem que ganhar perfeição com o devir do mundo. Depois vou narrar o resto. Vamos lá, continuando. Melhor, para que possa existir o mundo, Deus renuncia a seu próprio ser, despoja-se de sua divindade para tornar a recebê-la da odisseia do tempo, carregada com a colheita ocasional de experiências temporais imprevisíveis, sublimada ou talvez também desfigurada por elas. Então, Deus pode ser um processo de sublimação de Deus no curso do mundo ou de desfiguramento. Aí vem aquela mulher ética. Neste abandono de si mesmo, da integridade divina a favor do devir incondicional, não se pode supor nenhum outro saber prévio, salvo o que se refere às possibilidades que o ser cósmico oferece devido às suas próprias condições. Precisamente a estas condições entregou Deus sua causa quando se alienou a favor do mundo. Vamos recontar o mito. O mito é o seguinte: Deus se limita, depois eu vou explicar onde ele tira isso, isso é da Cabalá judaica, se limita, deixa ser o mundo, mas quando o mundo é, ele se inscreve inteiramente em todos os pontos do mundo. Logo o infinito se finitiza, ou como ele vai dizer, o eterno se temporaliza. Então o mundo, ele abarca a totalidade do que Deus é. Logo Deus se faz devir, e se aventurando a experimentar o devir do cosmos, que ele vai chamar o circuito da evolução do mundo. Então Deus se fazendo Deus na interioridade da evolução do mundo, o mundo fornece possibilidades para que Deus se experimente mediante a evolução do mundo. Ou seja, ele mesmo se diferencia isso de Hegel. Ele vai dizer por quê? Ele vai dizer, Hegel é legal, mas fala assim, cara, a autoalienação do espírito tem uma diferença. É que Hegel acha que necessariamente o espírito evolui, Aufhebung, uma supra-assunção. O movimento do espírito vai ligando, mas quem disse que é assim? Quem disse que evolução é uma teleologia ascendente assim? Deus pode se ferrar do mundo, é isso que ele vai mostrar para o camarada. A evolução do mundo não é evolução no sentido teleológico tradicional. Ou seja, a complexificação dos seres do mundo, cara, coloca um problema quando o homem chega.
a possibilidade de Deus se deteriorar no curso do mundo. Ou seja, ele está dizendo, Deus agora, ele é condicionado por aquilo que ele criou. O incondicional se tornou condicionado pelo mundo. As possibilidades do mundo são as possibilidades de Deus. Ora, primeira pergunta, de onde ele tira isso? Ele vai dizer nesse texto lá de 1984, que ele não vai dizer que ele tira, ele vai dizer que parece uma heresia, mas algo disso já está presente no conceito clássico do judaísmo, de um rabino chamado Isaac Luria, chamado Tzimtzum. É um clássico do judaísmo. Só que ele vai dizer de onde ele conhece o Tzimtzum, porque Tzimtzum não apareceu do dia para a noite. Tzimtzum apareceu por causa do Gershon Scholem, um camarada amigo do Benjamin, que Jonas conheceu bastante a obra, tem algumas traduções do Brasil. É um cara realmente muito importante na história do judaísmo em geral, sobretudo para a cabalística judaica. Ele descobre várias narrativas sobre a criação do mundo, sobre a ideia de Messias, a ideia de salvação, a ideia de redenção e várias outras, na Kabbalah, que negam o que a gente considera o judaísmo oficial, o Gershon Scholem. E ele redescobre o Tzimtzum. Então é através do Gershon Scholem que o próprio Jonas fala do Tzimtzum. Eu vou ler para vocês como é que o Scholem fala do Tzimtzum e como é que o Jonas vai se apropriar e perverter os princípios dessa ideia. A palavra hebraica, Tzimtzum, significa literalmente contração. Quer expressar uma contração do ser divino em si mesmo. Uma diminuição de suas próprias profundidades. Uma autolimitação, é isso que o Jonas está interessado. Autolimitação de Deus, né? Autolimitação de sua essência em si mesma. Segundo esta teoria, a única que deixa realmente espaço e conteúdo a uma possível criação do nada. Somente Deus se retira de si mesmo. Pode ele produzir algo que não seja a mesma essência e ser divinos. Nesse sentido, se dá um ato pelo qual Deus renuncia a algo de si, ainda que não somente a um ponto de si mesmo. O nada aparece em um ato de autolimitação da essência divina, que em vez de obrar ou de agir a partir de fora em seu primeiro ato, se dobra sobre si mesma, e este ato, é neste ato que é produzido o nada. Ou seja, na verdade, o Tzimtzum aparece um pensamento cabalístico, Isaac Luria, que resolve um problema sério das tradições monoteístas, com base metafísica. Primeiro, Deus é onipresente. Se Deus cria, como ele cria? Sem matéria-prima, ex nihilo, né? Tradição clássica. Mas ele cria para fora? Para fora do quê? Existe fora. Essa criação ad extra, ele cria para fora. Ou se existe fora, então Deus não está em tudo. Tem problema, cara. O problema é metafísico e pensar criação. Negócio que criação, né? Deus nunca pensar nesse negócio, é difícil pra caramba. Pensar ontologicamente criação, cara, hoje é quase impossível. Como é que os cabalistas fazem por causa do Isaac Luria, né? A tradição que ele funda? Ele diz assim, Tzimtzum, Deus contrai-se. O que é contração? Ele em si mesmo deixa um espaço diferente de si. Então, Tzimtzum é uma contração na interioridade de Deus para a alteridade em relação a Deus não ser subsumida pelo próprio Deus. Ou seja, para que as coisas tenham um ser diferente de Deus, é necessário que Deus ele promova o espaço de alteridade na interioridade dele mesmo. Só que Jonas não está pensando nisso, fala assim, ainda assim tem um problema aqui. Isso já é um escândalo do judaísmo tradicional, clássico. Mas eu quero colocar mais um escândalo. A autolimitação de Deus no Tzimtzum é autolimitação absoluta. Deus não é o espaço da criação, a criação torna-se o espaço de Deus. Estou falando sério, né? Devia ter tomado um tiro, né? É porque já tinha acabado Auschwitz, a mãe dele morreu lá. Aí a galera devia estar com piedade dele. Porque se o judaísmo tivesse tanta força como tinha na época do Spinoza, ele não ia tomar uma facada não, cara. Ele ia ser degolado, sabe? Isso é realmente uma heresia. Ele mesmo fala que é heresia. Só que ele está interessado em uma coisa. Se isso se dá, você explica então, numa imagem mitológica, a autonomização do mundo. Mas, se isso se dá,
Você explica Auschwitz, que é o que interessa a ele. O que interessa a ele é colocar o problema do mal, que é o problema central. E desconstruir toda a ideia, que para mim é uma idiotice, toda a ideia da teodiceia ocidental. Ou dizer que o mal é ausência de bem, ou dizer que existe o mal no mundo para que o todo se reconfigure segundo uma beleza diferente da beleza anterior, ou seja, toda a destruição das partes concorre para a beleza do todo, que é essa sublimação que começa com Santo Agostinho, mas também já está em Plotino, e que é ratificado por Leibniz. Ou então você explica que o homem é a raiz do mal, e de alguma forma Deus permite o mal para que um bem maior surja por meio dele. Explicação do próprio Agostinho, que é retomada por Tomás de Aquino. Você pega uma merda dessa e fala assim, peraí, a Shoah? O que o universo ganhou de beleza, cara? Ou o Dostoiévski, que chega e diz assim, Dostoiévski é desse dia muito bom, mas ele fala assim, vem cá, o que a estrela ganha de beleza quando uma criança é assassinada? Não, mas tudo bem, mas vamos dizer que a história ganha muita coisa quando seres humanos são assassinados. Mas o que a nossa história ganhou quando, quase uma etnia inteira se deu mal, uma etnia, uma parte do planeta, quase foi destruída com as razões mais absurdas do planeta? O que se ganha? Quem ganhou alguma coisa com aquilo? Então ele está botando problema. Mas se Deus, ele se limitou, e ele é condicionado pelas limitações do curso evolutivo do mundo, agora você tem uma saída. Primeiro, você tem 3 tópicos agora no conceito de Deus. Primeiro, Deus é sofredor. É empatia, Deus sofre. Não é sofredor porque ele se dá mal com todo mundo. É porque ele sofre